Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Antes de mais, bem-vinda a mais um A Vida Resolve Sozinha, um podcast sobre amor e coisas variadas. Isto hoje não parece, mas vai tudo parar ao amor. Primeiro que tudo, Bárbara Barroso, obrigada por estares aqui. Trabalhámos juntas nos maravilhosos tempos do Diário Económico na Rua Oliveira ao Carmo. Éramos umas miúdas, acho que tu eras mais miúda do que eu. Sim. Já eras uma craque do setor das finanças e eu tenho a certeza que concordarás se disser que fazes parte daquelas pessoas que serão sempre jornalistas. Aconteça o que aconteça na vida. Sim, uma vez jornalista toda a vida, jornalista. Tem aquele bichinho da verdade, da notícia, não sei. Podia enumerar o incrível currículo desta mulher enquanto jornalista de economia, mas quer espaço e destaque para aquilo que marca o teu percurso. Saber descomplicar e ensinar finanças pessoais e levar às pessoas aquilo a que se chama literacia financeira. Tem um projeto maravilhoso chamado Money Lab, vou deixar o link depois aqui na descrição do podcast, e um podcast com este mesmo nome, que vos deixo a dica para ouvirem. Para quem não percebe do que estamos a falar quando dizemos finanças pessoais, tenho a certeza que se falarmos em palavras como impostos, créditos, poupanças, gestão de gastos pessoais, chegam lá. Tenho que dizer esta parte que eu tomei nota. Em 2019 foi eleita pelo Canal História a número 1 em Portugal na área financeira. Eu acho que isto é bonito, é pomposo. Foi um resumo muito, muito resumido, desculpem a redundância, da vida desta mulher, casada, mãe de 2 rapazes. E eu acabo aqui num casamento com filhos porque trouxe esta especialista do dinheiro para falar de amor. E como é que o amor e as finanças pessoais se cruzam? Bem, eu arriscaria dizer que o dinheiro é responsável por uma grande parte das tensões numa relação e quantas dívidas são sinónimo de divórcio ou quantas separações são sinónimo de dívidas. Verdade, Bárbara? Verdade, antes de mais é um prazer estar aqui, Catarina. Aqui um voltar aqui noutro registro para ambas, não é verdade? É um verdade. Encontrar passado de tantos anos, um encontrar calma, que continuamos a falar. É verdade. Mas é curioso como nos vimos unir em fases de vida diferente, com pontos semelhantes na comunicação reinventada, eu não também acho. Embora acabemos por manter muito da nossa essência. É verdade. Não é se olharmos para lá. É verdade, estavas a mencionar isso de uma vez jornalista para sempre jornalista, não é? E não se perde. Há coisas que vêm da comunicação realmente e que eu noto também, e dar-te os parabéns também por este teu percurso, por esta tua reinvenção, não é? E por este fantástico podcast. Mas, de facto, quando falamos de finanças, e voltando aqui, porque é muito fácil eu perder-me... Eu não vou deixar. De facto... as questões relacionadas com o dinheiro são inclusivamente uma das principais causas de divórcio, de separação, e o dinheiro é aqui um problema, entre aspas, eu não gosto muito da palavra problema, mas é um desafio para os casais. Mas porque as pessoas têm formas diferentes de gerir o dinheiro? Porque as pessoas têm perfis diferentes e têm bagagens diferentes. E têm valores diferentes e o dinheiro representa diferentes coisas para cada um. E quando nós começamos a namorar, seja para casar ou não, ou simplesmente ficar junto, uma relação com a pessoa, mas ali no início ninguém traz o tema dinheiro, não é? Até fica mal, nós somos um bocadinho culturalmente. Ora, nem mais, vais bater no ponto que vem da educação, das sementinhas, como eu lhe costumo dizer, que nos plantaram na cabeça de não se falar do dinheiro, que o dinheiro não nasce nas árvores. Portanto, todo um conjunto de crenças que, consciente ou inconscientemente, vão se revelar na idade adulta. E, portanto, não se fala de dinheiro. A grande maioria dos ouvintes já terão, certamente, muitas pessoas ouvido isto em criança e em jovem. Não se fala de dinheiro. Mas até numa relação íntima, mesmo no início de um namoro, às vezes até, mesmo no casamento, é um assunto tabu. Mas pessoas com anos, é um assunto tabu, não se fala de dinheiro. Há ali uma instituição, ou seja, ao final de uns anos, foi-se por um caminho com mais ou menos aceitação, não é? Com mais ou menos aceitação, mas a realidade é que ninguém fala daquilo, pronto. E quando estamos no início de um relacionamento, ninguém fala, e deveríamos falar. Claro que podes perguntar, mas como é que eu vou falar, não é? Quer dizer, estamos ali, vamos dar uma voltinha com o namorado, então, e quanto é que ganhas? Exato, e tens dívidas?
Mas é importante saber disso. Quando estamos a juntar vidas, é muito importante saber Sim, o a questão passado. dos créditos é Ai, fundamental sim, e nós sim. não falamos disso. Não falamos, mas saber, e eu costumo dizer, perceber o perfil da pessoa é o que é importante para ti no dinheiro. O que é que tu. Aquelas perguntas às vezes parecem inócuas, e todos já fizemos. Se me saísse o Euromilhões, o que é que fazias? Onde é que gastavas? Não é? Começar assim a introduzir o tema, se for para a pessoa, para uma ou para outra, um tema que é sensível, vamos testar. Se isso o Euromilhões, o que é que fazias? E depois a pessoa começa a dizer, compre isto, compre aquilo. Mas porquê? Porquê é que é importante para ti teres um Ferrari, teres um Porsche? E se calhar outro dizia poupava metade ou poupava quase Ajudava. É muito engraçado porque os portugueses nisso depois são, quando fazem a pergunta, as respostas são muito parecidas, não é? Ajudamos? E quando fazemos esta pergunta a portugueses, ajudam sempre a família e depois vão para os sonhos, não é? E aqui vão para, muitas vezes, ou viagens ou bens materiais, e aqui é o perceber o porquê. Okay. O porquê. Quando eu vou questionar o porquê que tu queres aquele carro, aquela casa, o que é que isto faz? Faz com que a própria pessoa, que muitas vezes não refletiu sobre isso, se questione aquele seu desejo. Aquilo é um desejo consumista, é para preencher qualquer coisa, foi porque não teve e esteve privado disso quando era mais novo. E dar-te um exemplo onde é que eu verifico muito isso, porque eu acompanho vários jogadores de futebol e várias equipas, tenho um projeto em parceria com o Benfica, onde damos formação... Formação para esta área das finanças pessoais para os jogadores profissionais de futebol. Nós trabalhamos com o Benfica e trabalhamos também com outros jogadores, e eu dou os exemplos dos jogadores porque, para começar, toda a gente acha que todos ganham o que o Ronaldo ganha. Não, são muitos poucos o que ganham nesse patamar, não é? Mas o que acontece, e pego aqui no exemplo dos jogadores, que muito novos de repente ganham mais do que a grande maioria das pessoas. Ainda há pouco tempo, eu agora não consigo lembrar do nome do jogador, que tinha entrado num vício de jogo muito, muito grave, um jogador acho que era um antigo jogador do Porto, não me consigo agora lembrar. Portanto, são perfis de miúdos que viveram em carência. Exatamente, esse é o ponto, é que viveram em carência e, portanto, de repente, quando vão compensar tudo aquilo que desejaram, almejaram, que viram à volta, ou seja, vão desejar muito mais até, de uma forma muito mais, vão exacerbar o desejo, não é? Não vão pensar em poupança, porque associam a poupança à privação. E privação foi toda a sua vida. Exatamente. Portanto, eu mereço. E o eu mereço é a validação que todos nós damos nos mais diversos... Eu costumo dizer eu mereço na comida. Cada um tem o seu. Eu sou da tua equipa. Portanto, há toda aqui uma validação que nós vamos buscar para justificar determinados atos. E a questão é que, da mesma forma que estes jogadores, não é? Quando entras numa relação, são duas pessoas que, a não ser que assinem uma data de papéis, vão acabar por estar a gerir o dinheiro em comum. Claro, e até esse ponto de o que é que fazemos? Temos uma conta conjunta? Isto tem que ser discutido, é impossível não discutir isto. Ou seja, mas há casais que ficou assim, funciona, e o que a minha experiência diz é funciona até haver uma quebra de rendimento. Ok. Mas achas que há fórmulas que funcionam melhor para um casal? Cada casal encontra a sua fórmula. Existem fórmulas... Devem falar dela. Sim, existem fórmulas genéricas, não é? E vou dar o meu exemplo, para não apontar ninguém. Vou dar o meu exemplo. Eu e o meu Pedro estamos juntos há 18 anos, toda uma vida. Portanto, quando nós começámos, cada um tinha o seu dinheiro. Eu geria o meu, ele geria o dele, eu já fazia, é muito engraçado olhar para trás e ver isso, eu já apontava todas as despesas, tinha que apontar, porque bem sabes, no Diário Económico não se ganhava uma fortuna, não é verdade? Não ganhava, é verdade. Portanto, tinha Tinhas mesmo... o teu Excelzinho? Tinha, aliás, eu comecei com um caderno esperado pela minha avó, aqueles cadernos de cozinha, que eu via porque a minha avó fazia. A minha avó recebe a reforma mínima, a minha Laura, que é a única avó que eu ainda tenho viva, eu via a gerir com mestria, com pouco dinheiro.
Portanto, é a minha maior referência, é a minha avó. E tu já tinhas esse hábito? Já. E, portanto, depois, obviamente, passei para o Excel, tive muito tempo no Excel, fui descobrindo algumas apps, mas quando comecei a namorar com o Pedro, começámos a viver juntos, assim mantivemos cada um a sua conta. Ele, de repente, rapidamente, porque ele é engenheiro de informática, tecnologias de informação, portanto, ultrapassa-me nos rendimentos, assim, tipo, à grande, não é? Pela direita, não é difícil. Imagino. Mas não é difícil. Se ainda estivesse no jornalismo, imagino. E então é, curiosamente, a compra de uma casa que nos vira a gestão das finanças. E vou dizer que foi um desafio para nós. Portanto, nós funcionávamos lindamente no modelo de separar e o que queríamos comprar. Um comprava, o outro comprava, um dava uma ajuda na casa, ou seja, aquilo foi... E depois o resto era quase dividido Sim. a meias? A meias. Portanto, um é o supermercado, o outro é o supermercado, era assim. E é uma casa, não é? Porque com um crédito que fica no nome dos dois, na altura, é a casa que nos une, as contas. E de repente nós passámos a ter tudo conjunto, Catarina. Foi um challenge na altura, foi muito desafiante, porque... Repara bem, se nós não conversássemos e tivéssemos uma relação muito boa, e houve vários altos e baixos na nossa vida financeira, há momentos em que um teve que aguentar o outro, e não é fácil. Pois não. Repara bem, imagina que eu estou sem rendimento, não é? Ou que tenho um rendimento muito mais baixo e eu quero comprar, vou dizer, uma roupa, o que for, nem sou de roupa. Sim, mas algo que tu tomes como menos prioritário. E tu sentes que tens sempre ali uma PID, não é? Porque tu não estás a dar o contributo na mesma proporção, tu não estás a... E tanto para um lado, se calhar eu acho que me senti a determinada altura mais culpada, porque tinha a ver com e o outro é capaz de dizer qualquer coisa e tu levas como uma crítica, mesmo que não seja. Sim, ao gasto. E é verdade. No nosso caso, pois não havia muito isso, mas sentia mal, mas automaticamente, nas discussões, isso veio. Pois, mas o problema é eu comprar a camisola, então e tu compraste não sei o quê. Mas... E depois vem a pior frase, mas o dinheiro é meu. Epá, isto mata as relações. Pois mata. Isto mata Sim, as relações. Porque há um momento em que, digamos que os dois estão... eu entendo que em alguns casais funcione, mas quando há uma conta conjunta e uma partilha total do gasto de cada um, é quase como se entrasse um bocadinho na privacidade. Sim, então que é o que nós temos, é o modelo que temos hoje e funciona. Não imagino, houve uma vez que fizemos um ensaio de voltar a separar, não me faz sentido nenhum. Nós temos tudo junto, mas quando eu digo tudo, a poupança é conjunta, os gastos, tudo é junto, tudo é dos dois. E estamos muito bem com mas isto. Mas também são 18 anos. E muito a falar sobre isto. E achas que, por exemplo, quando existe filhos, é mais fácil afirmar isso do dos dois? Porque estamos Porque também... é para os filhos, não é? E a maioria dos gastos, quando há miúdos, são muito para os miúdos, sendo os miúdos dos dois. Sim, nessa parte sim, mas há sempre um gasto pessoal, não é? Há sempre um gasto pessoal, mas tens que falar sobre o assunto. Ou seja, e nós falamos, engraçado, ainda este fim de semana, sentámos-nos, este fim de semana passou e disse, gostava de debater aqui uma situação contigo, porque há aqui um ponto realmente que nós temos aqui um projeto de investimento, eu não sei o que é que vamos fazer, o que é que tu achas? E nós falamos sobre isto. Eu acho isto, eu acho aquilo, e é importante. Portanto, uma das recomendações que eu muitas vezes faço, inclusivamente aos casais, é tirarem um dia, conforme depois há casais que estão mais à vontade em falar do assunto, outros não, mas pelo menos um dia, umas 2 horas no mês. Escolham o primeiro domingo do mês, ali entre as 4 e as 5, desliguem os telemóveis, é uma reunião. É mesmo uma reunião para falar sobre dinheiro. Sobre os objetivos que têm, de repente se estão a poupar para a sua reforma, se estão a poupar para aquela casa que querem construir, o que for. De repente vamos fazer aqui um balanço. Ou seja, estão numa situação, e agora estamos num momento difícil para muitas famílias, ou num momento em que, por exemplo, estão a ponderar pedir um crédito, ou estão numa situação mais aflita e precisam de se endividar. Sim. Vou dar vários exemplos e acontece e a falar com muitas pessoas. Por exemplo, chegas ali um momento
estamos com este momento ajuda muitas pessoas a compreender isto. Estamos com esta situação da Covid, infelizmente. E temos um casal, que quer apostar na sua formação. Mas o dinheiro tem que ser ali uma parte do bolo, se contribuem os dois. Mas o outro gostava de fazer outro projeto. As relações, assim como o dinheiro, é feito de cedências, não é? E é feito de estabelecer... Cedências estamos a fazer agora conjunto. Agora vais tu, não é? A seguir vou eu. E muitas vezes, e no nosso relacionamento foi assim, voa um, voa o outro. Nunca nenhum corta as asas do outro, mas há alturas que vamos os dois, não é? Mas que, lá está aí ao conversar, porque é que é importante para ti? E às vezes o importante não tem que ser financeiro. E é muito importante, também, a parte da redundância, é muito importante este ponto. Quase a base da relação. É uma coisa, quase que parece romântico, mas a verdade é essa. É quase, eu agora apoio-te, tu a seguir apoias-me. Tal e qual. Ou seja, imagina que eu quero tirar uma formação. E eu quero explicar esta formação porque a formação às vezes a pessoa ir quase com o régua ou com o Excel a dizer não, eu vou tirar esta formação porque esta informação vai-me aumentar o meu valor e eu consigo ganhar mais. Pode haver essa componente, mas eu posso querer tirar aquela formação por uma questão pessoal. Exatamente. E é legítima. Agora, tem que estar confortável. Tomar as decisões também, mesmo eu podendo tomar as decisões quase, não é à revelia, porque isto não há cá consentimentos, ninguém é pai de ninguém, não é? Mas tomar as decisões sozinha, sem ir buscar até a opinião do outro, dizer, olha, eu estou a pensar fazer isto, mesmo que seja com o próprio dinheiro. Quando nós falamos, nós estamos a explicar a nossa identidade financeira. Quem nós somos. Pois isso é engraçado, porque nos casais em que, em vez de, imagina que não acontece isso, acontece existirem contas separadas e depois existe uma conta conjunta para os gastos conjuntos. Mas quando vais tomar uma decisão que significa um grande investimento, estás também a falar um bocadinho de ti claro. Ao outro, não é? Sim. Estás a fazer com que ele integre a tua decisão, mesmo que o dinheiro não seja o dele, seja o teu. E repara, todos nós gostamos de apoio e da validação. E não é que devamos condicionar o que queremos fazer em busca de validação, mas a pessoa está connosco, não é? Isso é importante que faça parte. Que faça parte e que fique feliz. Boa. Venha aquele dinheiro do bolo do casal ou só da pessoa. Porque depois ainda há um modelo híbrido, não é? Há um modelo que é muito mais comum, que é uma coisa que eu percebo, sobretudo nos mais jovens, e pessoas da nossa idade e mais jovens, que é um modelo híbrido. O que é um modelo híbrido? Não é nem tudo conjunto, não é nem tudo separado. É um modelo em que normalmente o que acontece? Há uma conta da casa, não é? Onde é para ir transferido e depois cada um tem o seu dinheiro, a sua conta, onde faz os seus gastos. Diz-me uma coisa, e se o dinheiro para a casa for comparticipado, o dinheiro para essa conta conjunta for comparticipado de acordo com o que cada um ganha, tu achas que isso a longo prazo é normal ou achas que em algum momento as pessoas cobram por não ser a meias? Podem vir a cobrar quando se separam. Pois é, o divórcio e a separação. A separação vem sempre, não é? E aí é que começa o problema. E mesmo em casais que às vezes falavam sobre dinheiro, não é? Porque é uma situação de dor que vai buscar um outro lado teu. Que vai procurar... Vai buscar o lado lunar, quase, como eu digo. Sim, e a pessoa acha que o dinheiro é sempre, parece que é uma arma fácil. Não é? E portanto a dizer, pois, mas tu viveste cá e não pagavas a renda porque a casa era minha. Depois começa a segregação. O que é meu, o que é teu, não há cá nosso, deixa de haver o nosso. Mas também achas que é vida para um casal que acredita, ou tu, quando estás junto, acreditas que é para sempre. Claro. Ter aquele preciosismo, ou quase aquela, sei lá, ter a precaução de, em caso nos separarmos, deixar logo muito definido o que é de cada um. Ou achas que isso serve para algumas pessoas? Para mim, Bárbara, não me faz sentido enquanto casal. Bárbara e Pedro. Em todo caso, já falámos sobre isso, né? Se um dia eu disse, nem queres as coisas, pega, vai à tua vida, queres tudo, leva tudo, né? Estou nem aí, não estou nem aí, não é? E depois é engraçado que a pessoa, a única coisa que isto é meu, não tocas, e normalmente é o quê? É um ursinho, é uma coisa ridícula. Sim, mas achas que isso pode ser uma conversa que faça... Quer dizer, faz sentido, mas depois não tiver tudo por escrito... Faz, e sabes onde é que faz mais sentido? Quando há diferentes rendimentos. Lamento, mas tem de ser.
e as pessoas às vezes não gostam, e têm que falar com naturalidade, retirar a carga, não é? Às vezes quando há acordos pré-nupciais, as pessoas acham que isso só existe quando são multimilionários. Não é só em questão de multimilionários. O ponto aqui é também, como é óbvio, parece romântico, mas é verdade, que é, se eu estou a casar com a pessoa, estou a casar com os seus bens, não é? E isto é muitas vezes aqui... Mas também com as suas dívidas, não é? Sim, com os bens e com as dívidas. Com as dívidas. Há muitas surpresas que às vezes saem assim... Mas repara, o amor não está em causa se num casal em que o rendimento é muito discrepante, imagina, há a compra de uma estou a casa... falar, imagina alguém que já tem um grande património e uma pessoa que tem zero. Exato. Não é? Imagina uma pessoa que já tem prédios, dinheiro, que veio da família e tudo isso. Se a pessoa não está confortável com esse juntar, falar no início. Mas eu acho que também deve partir do outro lado. Ou seja... Pôr o outro à vontade para... Sim, ou seja, os dois lados têm que falar. A comunicação é a base das relações. É a base. E aqui o dinheiro, só que o dinheiro é um tema que é mandado para segundo plano, porque é quase amor e a cabana. Não pois, porque é pouco romântico, as pessoas acham pouco romântico. Imagina, há um casal que compra uma casa e de facto há um que traz imenso património porque o tem e diz, olha, eu tenho X para dar a entrada, mas eu quero que isso fique por escrito. E as pessoas acham, mas é tão pouco romântico. Está bem, mas pode ser uma coisa que no futuro seja... Sim, mas o romantismo tem o seu par. Aqui nós estamos a trazer património. Também não andam aos beijos às coisas, não é? Pois. É o que é. É que é o que é. Eu acho que o dinheiro precisa de muito pragmatismo. E tem que ser pragmático. E voltamos sempre à comunicação, porque só retirando esta carga e conversando, a dizer, olha, vamos ao nosso momento de negócios. Ok, e aqui, e o que nós fazemos mesmo, e mesmo com outros casais, a trabalhar com outros casais fazemos, é sair do estado, sais do estado de Catarina, eu saio do estado de Bárbara, da mulher, e entras em modo de negócios. Ou seja, baixas o teu nível de sentimentos, estás a ser pragmático. Eu vou dar a minha opinião. E porquê que eu acho isto? Eu acho que era um bom investimento fazer isto. Olha, para mim não me faz sentido. Sabe, nós estamos a falar de investimento e de património. Mas, por exemplo, tu de certeza, e tu acompanhas, porque eu sei que fazes parte e acompanhas questões mesmo de dívida, de gestão de dívidas e de pessoas que estão em situação já de... E, por exemplo, se o orçamento familiar está mesmo em risco, se existe... Imagina que até o casal acabou por contrair dívidas, ainda que com a aceitação de ambos, e de repente olham para o seu património e estão numa situação muitíssimo difícil. Também é preciso conversar e às vezes pedir ajuda. Isto é como a terapia de casal. Não, tal e qual. É às vezes não há discernimento para conseguir perceber por onde é que vamos. Tal e qual. Isso é um bom ponto, que é pedir ajuda quando ainda há tempo. É isso. E quando o casamento não está destruído, por exemplo. A maior parte das vezes, depois vem a relação e aquilo desmorona tudo ali por ali abaixo. Mas muitas vezes as pessoas, quando já vêm num estado... que se tivessem pedido ajuda no início, fazia-se ali uma reestruturação, havia ali uma renegociação de um crédito, dava-se isto como colateral ou como garantia, uma segunda hipoteca. Ou seja, quando estamos no início, quando toca o primeiro alarme, não tentem resolver sozinhos. É o meu conceito. Pois, porque felizmente, e por exemplo, tu tens este site que depois vocês Sim, têm serviço e muitas chegam vezes, às pessoas. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes, depois até se alguém da DEC nos estiver a ouvir, sabe que há casos umas vezes complicados que enviamos para ali. Há pessoas que às vezes chegam com determinados problemas e eu digo, não, antes daqui há outras coisas para resolver-se. Heranças, muitas vezes, também são muito confusas. Sim, já nem vamos às heranças, que isso então, meu Deus do céu. Sim. Eu acho que isso é daqueles problemas que depois não só destrói um casal, como destrói a família inteira. E eu quando te mandei mensagem, porque queria conversar, é engraçado, nós aqui no podcast falamos imenso sobre os recomeços, as novas famílias, e eu tenho a sensação também, porque faço parte de uma família assim, que tem ramificações de vários lugares, que enquanto o casal era nuclear, como foi o meu pai e a minha mãe, havia quase a noção de que eles estavam a investir para um filho. Eu era a filha deles e de facto havia quase, sabes, quando tu dizes, ponto, é da menina, é da filha, portanto estamos a trabalhar para um bem comum. E de repente trazemos todos vários raminhos e tu sentes que isso tornou ainda mais difícil a gestão do dinheiro para os casais? Muito mais. Aliás, e se depois quando morre a pessoa, o núcleo, não é? Que é o que é. Mas tu sabes que eu tenho esta preocupação, porque tomei essa consciência há pouco tempo,
eu sei que já existem algumas propostas de lei que alteram ou que tentam definir melhor isto, porque é muito confuso o que é que fica para cada filho, mesmo que já exista filho de uma relação anterior, se tu és casado. Já para não dizer que Aquilo é quem confuso. vive junto, em termos de herança, não tem nada, Não está protegido. não está protegido, não tem os mesmos direitos que quem casa. Pois Não é é? isso. O viver em... Ou, por exemplo, a questão É só para efeitos de IRS, como eu costumo dizer. ou a não é? questão do usufruto, às vezes Sim. dos pais que põem a casa em nome dos filhos e depois há questões Eu complicadas. cada vez mais vejo que em famílias onde houve menos atrito, foram em famílias, quando isso é possível, em que foi distribuída herança em vida. Achas que é uma boa dica? Ainda não fechei a minha opinião sobre o assunto, porque ainda estou aqui a acompanhar, mas verifico que o atrito nas famílias é muito menor. Alguns, o que é que acontece? Quando o patriarca, a matriarca morre, já não tem nada, não é? Sim. Não, já acontece. Já sim, foi. já foram distribuindo, Já foram organizando. distribuindo e a pessoa já torrou aquilo tudo, não é? Mas quando de repente a pessoa morre, não há atrito. Já está, já foi. Portanto, fica a união e ninguém vai contestar quando o próprio distribui em vida. Sim, E sim. se sim, contestar, tem menos hipóteses. Mas nos casais, o que sentes como ponto de atrito, óbvio, são as questões de divórcio claro. que transformam as pessoas e o pior delas. Mas vamos esquecer o divórcio e pensar Sim. num casal junto, feliz, mesmo que seja um recomeço, não um recomeço. O que é que tu dirias como dica, aquelas dicas que eu adoro que fazes e que é importante? A pessoa olha para o seu orçamento familiar e como é que o devia dividir? Ou seja, imagina, eu ganho 1.500 euros limpos, o meu marido 1.200 euros limpos, vamos aqui para arredondar, Sim, sim. o casal tem ao todo, 2.500 euros limpos. Ok, então Como é que como é que podemos olhar de uma forma responsável e acreditando que vai correr tudo bem, o que é que devíamos fazer ao nosso dinheiro? Ok. Existem, obviamente estamos aqui a falar, existem várias soluções possíveis, mas há acima de tudo alguns pontos de finanças pessoais que são importantes nós sabermos, isso que eu gostava. sabermos de antemão, porque vão ajudar, quer façam em conjunto ou em separado. Um deles tem a ver com um conceito que é a taxa de esforço. O que é isto, a taxa de esforço? A taxa de esforço é o peso que a soma das prestações e das dívidas tem no orçamento. Exemplo, se nós ganhamos 1.000, vou fazer 1.000 se for 1.000 casal, é mais fácil. É mais fácil, só Sim, para sim, fazer sim. a conta, não é? Ainda por cima ao ouvir, é mais fácil Sim. fazer a conta de cabeça. Portanto, temos 1.000. A taxa de esforço, idealmente, não deve ultrapassar os 35%, 40%. Ou seja, a soma das prestações não devem ser superiores a 35% ou 40% do rendimento. Ou seja, se nós ganhamos 1.000, não podemos ter mais de 350 euros de empréstimos, de prestações. Se ganhamos 2.000, 1.000 cada um, 700 é o limite. E aí já deveria estar a casa? Sim, são as prestações todas. Ok. As prestações todas. Portanto, e isto é um rácio, é utilizado pela banca até. Imaginando que tu tens uma taxa, e 40 já está ali no red alert, pronto. Imaginando que amanhã o casal já tem uma taxa de esforço de 40%, por alguma razão precisa de um novo carro, quer fazer umas obras, o banco... ou até um deles fica em situação de desemprego? Exatamente, em que dispara aqui a taxa de esforço, o que acontece é, automaticamente, o banco não empresta dinheiro. Não empresta, porque está atingida aqui o limite da taxa de esforço. Porquê? Porque é necessário o remanescente para viver, para pagar tudo o resto. Água, luz, gás, as escolas, seguros. tudo. Há muitas pessoas que deixam os seguros de lado e depois ficamos em situações às vezes dramáticas, não é? Em termos de seguro de saúde. Sim. Estás a dizer, então, pronto, 350, isto, nos 1.000, voltamos Nos a dizer 1.000. nos 1.000. Nos 1.000 para uma pessoa, não é? Para uma, se a pessoa ganhar, se cada uma ganhar 500, é 1.000. A questão é o 1.000 é só para as pessoas. Sim, é mais fácil fazermos as a contas. conta, mas que a pessoa está a pensar, se calhar a ouvir, 1.350, nós temos 700. Calma, se entram o bolo dos dois, tem que contabilizar o dinheiro dos dois, ok? É o rendimento, pegamos no rendimento, multiplicamos por 40%. E apuramos quanto é que no máximo nós podemos ter de dívida. Ok? Portanto, aqui nós vamos fechar as dívidas que temos. Que o ideal Era bom. era haver o menos possível, não é?
Mas aqui nós já sabemos, imaginando se temos aqui, que é muito comum haver uma casa, haver um carro ou dois, portanto, aqui eu tenho as minhas prestações. Se eu tenho margem aqui, não a vou gastar, ok? Se eu tenho percentagem aqui, eu vou distribuir de outra forma. Agora, regras aqui, pontos importantes. Não há um orçamento ideal, há diretrizes, que é o que estamos aqui a dar, não é? Por exemplo, as boas práticas das finanças pessoais indicam aqui os 10%. 10% mínimo ou ideal, pelo menos, de poupança. Ok, seria todos os meses eu tirava 100 euros para uma conta. Por exemplo, e explicar também porque os 10%. 10% está estudado, isto não é... Para começar, vem dos tempos da Bíblia, não é? Do dízimo. Pois é. Se pensarmos bem, mas isto está estudado que qualquer alteração de 10 pontos percentuais não provoca um grande estrago nos orçamentos. Muito grande. Portanto, quando nós tivemos a última crise, houve os duodécimos e tudo isso, houve gente que teve corte de rendimentos, portanto, eu não estou isto a dizer, é muito importante. Atenção, antes de virem com ataques. Sim, ninguém está a dizer que 100 euros não é um impacto enorme. Enorme, mas em 1000 passar para 900... não há um choque imediato. É verdade, claro. A pessoa acomoda, tem que fazer uns ajustes, mas acomoda. Claro. Do mesmo modo em que passar para 1000, para 1100, não vai enriquecer, consegue fazer mais coisas. Reitero, reforço só mais uma vez, obviamente que a tua audiência é espetacular e percebe que... Não, mas eu acho importante reiterar isso, mas eu acho que as pessoas também não podem... porque há muita facilidade, se calhar, numa pessoa que é capaz de dizer não, achas que eu sou capaz de poupar 100 euros? Mas se o crédito para ir comprar o telemóvel novo for 100 euros, já vão dizer, não, mas os 100 euros consigo. Sim. Portanto, os conceitos de poupança, eu continuo a achar, pelas pessoas com quem me vou cruzando, tu então, que trabalhas nesta área, sabes bem mais isso do que eu, as pessoas ainda não têm a consciência de como a poupança pode ser o colchão que nos segura em momentos difíceis. Já estou a contar aqui as histórias que me têm chegado agora com a Covid. Mas, engraçado tu falares disto, porque para aí há 10 anos, portanto, última crise, eu andava a fazer um estudo, no fundo, mais empírico, não foi mesmo de análise, mais empírico, de quanto é que as pessoas consideravam poupança, porque há muita gente que me dizia, não consigo poupar. Ora, a minha maior referência é a minha avó, que ganhou a reforma mínima, que até no meu primeiro livro, só contar isto aqui um parênteses, faz uma coisa linda, que liga-me, a minha avó já não conduz, tem 88 anos, mas quando dizia, liga-me e diz, filha, li o teu livro e renegociei o seguro do carro. E eu lembro-me na palestra seguinte dizer, a minha avó, e na altura tinha 70 e tal anos, eu disse, tem 70 e tal anos, tem a 4ª classe, ganha a reforma mínima e renegociou o seguro sozinha. Para começar, ela é o meu benchmark até em termos de comunicação. Se ela entende, qualquer pessoa vai entender. Portanto, eu costumava depois dizer que não me venham dizer que não conseguem. Eu não falei disso, mas tu tens livros e livros com dicas muito práticas. Mas aqui o ponto, e desculpa interromper-te, aqui o ponto era, é importante as pessoas perceberem que guardar dinheiro, seja o que for, é possível. Pode não ser prioritário para a pessoa. E não estou a falar de pobreza extrema. Sim, não é isso que estamos aqui a falar. Que eu também conheço, porque eu ando pelo país e vejo e trabalho com muitas câmaras municipais, situações dramáticas em que nós chamamos inclusão financeira. Sim, okay? sim. Portanto, eu também trabalho com isso. Nós estamos a falar de um patamar em que estamos a falar é possível também consumir. Portanto, também claro, evidente. Portanto, eu andei à procura do número. Tem que haver um número, porque quando eu digo às pessoas, mas você não consegue poupar nem €1? Mas €1 não é poupança. Porquê? Não estou a perceber porque que... Então, cheguei ao número de 30 euros. Porque você não consegue poupar €1 por dia? €1 por dia não consegue? E de repente, olha, 30 euros. E as pessoas pensam, 30 euros não é nada. Bem, 30 euros, se formos pensar num ano, são 362 euros. O que equivale pelo menos a 2 seguros contra terceiros, grosso modo. Sim, claro. E pensem bem que o seguro do carro calha sempre naquele mês em que muitas vezes a pessoa não estava, em que avaria a máquina, avaria tudo. Eu na minha vida é o IMI. Cai sempre no momento em que não me dá jeito nenhum. Claro, avaria-se tudo, lei de Murphy, tudo passa a funcionar, e o filho parte do telemóvel, tudo acontece, não é? Sim. E a pessoa vai para a casa de banho, não é? Comer um chocolate e chorar. Pronto, vês.
outra coisa qualquer. Outra coisa Mas qualquer. é importante, e eu acho que o casal, se tiver isso como um objetivo, até pode ser, a poupança até pode ser para depois gastarem algo que não tomamos como prioritário, que não é um seguro contra contra terceiros. Por exemplo, imagina o casal que toma como que eu acho que até é algo que junta as pessoas, toma a decisão de poupar para um projeto comum. Completamente. Poupança é consumo futuro. Eu estou a adiar o consumo hoje para guardar para consumir no futuro. Quando nós mudamos este paradigma de como olhamos para a poupança, o que é que as pessoas associam poupança? Sacrifício, a privação. Eu queria agora ir àquela... Eu quero YOLO, não é? You only live once. Quero a minha vida toda agora, porque nós estamos programados, o ser humano está programado para satisfação de curto prazo. Não é? Sim, porque nós falamos do chocolate, mas há quem tire esse prazer até de um consumo mesmo de consumo, não é? Do ir, muita gente. Pronto, hormonalmente existe uma sensação de prazer instantâneo. Eu já tive seguidores que me mandaram mensagem de terem problemas em casal e estou-me a lembrar não há muito tempo em que ela admitia que não conseguiram ir a um shopping e não comprar. Então que ela própria, e que isto estava a gerar problemas no casal, e que era a primeira vez que ela, se calhar, de fora, se apercebia que era compulsivo. Que era compulsivo, exatamente. Porque depois as pessoas não gostam dos nomes, que os nomes magoam, não é? Claro. É um vício, é compulsivo, Eu não consigo... e é fácil, no consumo, tu camuflares isto. Precisava mesmo. Não, precisava mesmo, eu já não tinha aquela blusa. Não, aquilo é um básico. Então, eu preciso... Nós somos peritos em justificar aquilo que necessitamos. Peritos. E as mulheres, então, têm um poder de argumentação espetacular. Chega um momento em que... Aquele cérebro ali, ensinado. É aquele momento em que o homem vira e desiste, não é? Porque às tantas a pessoa está... E aqui ainda há, eu acho que é óbvio que isto vem de trás e é cultural do homem muito mais regrado que a mentira. Há homens com crises de consumismo, também em alguns casos compulsivas e de vício. Eu já digo o que é que os estudos mostram. Sim. Mas é engraçado que nós achamos que os homens mais metódicos, não. Há mulheres, aliás, muito mais metódicas porque estão mais tempo em casa, ou porque são elas que fazem a gestão do supermercado e têm mais realismo face ao que é necessário. Mas isso o casal, eu acho que era importante os casais às vezes perceberem que nós não temos os dois que ser muito bons a fazer a mesma coisa. Eu vejo isso, por exemplo, eu e o meu Pedro, que nos conhecemos já os dois com bagagem, com dívidas, com projetos, com dinheiro, portanto, e éramos dois filhos, aí facilitou, porque éramos os dois filhos únicos, mas tivemos que nos sentar, perceber qual era o tipo de rendimento. É engraçado, eu sou muito boa a organizar, e o Pedro é muito bom noutras coisas. E há um Isso é complementar. E o Pedro não se sente invadido, e nós mantemos contas separadas e temos uma conta conjunta, mas o Pedro não se sente nada invadido se eu lhe perguntar, olha, como é que tu estás de dinheiro? Porque ele não tem que me descrever o seu dia-a-dia, não tem que me descrever quanto é que gasta em tabaco ou no que comprou, mas um bocadinho às vezes estamos num momento mais difícil, fazemos um ponto de situação. Mas não temos que ser os dois bons a gerir dinheiro. Não tem. Nem nos sentirmos ofendidos porque o outro... Já te vou contar também casos de casais que chegam que a crispação vem exatamente de não ajudar a parte que tem menos dinheiro. E há uns que se fecham. Sente-se ofendido. Não ajudam. Tem-me chegado agora na crise muitos casais, em que ou está desempregado, ou o outro de repente tem uma quebra de rendimentos, e os casais, em vez de serem unidos, estão mais separados, porque um conseguiu manter e a outra pessoa já está numa situação frágil, não é? E sente-se ainda mais frágil. Sente-se abandonado? Sim, completamente. E têm chegado muitos casos. Mas aqui, em relação aos gastos, sabem o que é que os estudos mostram? E eu agora faltava-me aqui, porque é um estudo... Falta-me citar aqui quem organizou o estudo, e eu peço desculpa por isso, mas também são estrangeiros. Então deixa, se são estrangeiros. Mas, basicamente, o que mostram é, genericamente, as mulheres fazem mais compras de valor mais baixo, os homens fazem menos compras de valores mais elevados. Isso é lá em casa, é o meu. É a minha também, lá em casa é igual. Portanto, no final, o que foram avaliar é, ao final de uma vida longa conjunta, gastaram o mesmo. Portanto, meus amigos, há estudos... Eu estava à espera de um estudo que o culpasse a ele. Mas põe em igualdade. Põe em igualdade. Não é? Põe em igualdade esse argumento. Mas eu tenho gostos baratos. Eu também. O que não é bom, o que não tem que ser bom. Não, depois tem alguns mais refinados. Importante, que é esta ideia. Nós falamos da ideia romântica de quando um está em baixo, agora esquecendo o dinheiro,
não é? O outro deve, pelo menos, dar a mão, não é? É para isso que existimos em equipa. Nisso E toda a gente sabe lidar com a fragilidade do outro. Mas o que é que acontece? Ou seja, quase que o deixa ao abandono no sentido vais ter que encontrar emprego. Não é uma faz-te à coisa. vida? O que eu tenho apanhado não é premeditado, ou seja, não é pensado, acontece. E lá está a comunicação. Alguns fazem lição, não é? Tem que aprender, por alguma razão não ficas em nenhum emprego e depois tiram isto. Pois é, sim, E sim, porque, sim. o que é que me tem chegado? Casais em que não vão de férias, não é? Não vão de férias, em que a pessoa, se calhar, ao que está em casa, não está a precisar descansar porque tem os filhos também e como iam de férias todos os anos, não é? E que não consegue ir de férias, não tem um argumento para mas vamos, porque não está a dar um grande contributo, ou só está com o subsídio para a casa. E o outro vai dar o argumento, não vamos de férias, quem está a contribuir sou eu e eu quero também gastar dinheiro nas minhas coisas. Isto Só que isso magoa de uma muito. forma mortal, uma relação. Magoa. Porque eu acho que o dinheiro não pode ser tabu de todo. Mas não Aliás, pode ser a arma. Mas não pode ser a arma. Não é? É a lei do mais forte, porque eu tenho. Bem, isto então num casal não faz sentido. Isto não faz sentido de modo geral. Não é? Exatamente. De modo geral. Mas enquanto casal não o faz de todo. E outras vezes é a culpa silenciosa. Que é o homem ou a mulher que está numa situação destas, de maior fragilidade emocional e financeira, e não faz algumas coisas porque se sente mal. Sim, e a verdade é que a questão da carência financeira a longo prazo, ou melhor, a curto, médio prazo, é altamente, parece que retira valor à pessoa. Sabes que existe inclusivamente, cá em Portugal não tenho conhecimento, mas fora muitos estudos da associação de dependência financeira à violência doméstica. Sim, é uma das estratégias. Não é? A dependência económica faz com que muitas mulheres tolerem, mulheres ou homens, não é? Os determinados comportamentos. Sim. Pois, portanto, eu acho que o dinheiro é muito mais importante e para mim, e conheces-me e sabes, a minha bandeira de, às vezes as pessoas acham que é muito mais redutor e não, é muito mais abrangente, que é a liberdade no seu todo. O dinheiro traz-te liberdade. O saber lidar com o dinheiro. Sim. O saber ter a educação financeira e a literacia financeira. Porque isso que tu ensinas, a literacia financeira, dá uma liberdade imensa, porque é óbvio que todos seríamos muito mais felizes se vivêssemos acima de um determinado patamar que nos desse... Mas se consegues gastar... Mas também o gastas. Claro. Estás sempre a gastar. Portanto, nós achamos que, como tu há pouco dizias dos jogadores de futebol, achamos que, ok, mas eles ganham não sei o que assim, mas quem o ganha também o gasta. Portanto, o essencial está mesmo no aprender a lidar com o dinheiro. Quantos casos tu tens? Aliás, a maioria dos casos das pessoas que ganham grandes jogos de Totoloto, Totobolas, Euromilhões e isso tudo, há eu acho que 40 e tal, 50 ou é mais, em que voltam a ficar igual ou pior do que estavam. Sim. Isto eu costumo dizer que e eu tenho um podcast onde falo sobre isso, que é a nossa programação, a nossa mente pobre. Não é a carteira, é a mente pobre. E a falta de literacia, como é que tu ganhas aquele dinheiro todo, que investido e aplicado, nunca mais ias ter um probleminha na vida, nunca mais. E tu estouras aquilo. Pois é, é a facilidade com que se faz. Portanto, eu percebo que o investir às vezes, primeiro, há muita gente que não percebe, nem sabe como investir, e eu aí, da mesma forma que falo aqui nas questões dos divórcios, das terapias, o fundamental às vezes é pedir ajuda, porque nós não temos que saber desse assunto, temos que saber os mínimos, porque eu acho que é isso que nos dá a tal liberdade, nós temos não saber, mas se temos uma quantia, por alguma razão nos caiu no colo, uma quantia de dinheiro, olha, imagina que tu és despedido, até despedido com uma indemnização. Vês-te com aquela indemnização na mão e a primeira sensação do mereço, não é? Com uma comidinha, é pronto, eu vou comprar alguma coisa porque eu mereço, eu vou isto. E de repente a verdade é que o dinheiro desaparece. Isto está provado, parece que é uma coisa muito tonta, mas o dinheiro desaparece. E podias ter tido uma oportunidade, lá está, de investimento, e bastaria ter pedido ajuda. Sim. E saía-te mais barato a pedir ajuda do que torrar o dinheiro. Voltamos à base que é, se nós primeiro... enquanto indivíduos tivermos o mínimo de literacia financeira, se enquanto casal nós conversarmos sobre dinheiro, nós definimos, é muito importante nós termos um plano. Mesmo que passamos a vida a ajustar o plano. Eu tenho uma estratégia, tenho um plano, e se ele está igual ao início,
Nada, a vida, como tu dizes, acontece e, portanto, Sim. aquilo tem que ser sempre ajustado. Não estava de todo nos planos de ninguém esta coisa da Covid. Isto muda a dinâmica, os empregos, os negócios, a forma, muda tudo. Portanto, temos que ajustar um plano. Mas é importante escrevam um e-mail um ao outro. Sim, com os dinheiros. Escrevam um e-mail um ao outro a dizer, olha, estive a ouvir o podcast da Catarina, porque vocês precisam de uma justificação, não é? Para ver com esta ideia Claro, louca. com esta ideia maluca. Ou então olha, ouve este podcast e depois diz-me o que é que achas se... Mas o meu é financeiro, percebes? O teu fica melhor. Não é? Pronto. Vamos Houve deixar, um e outro. vou deixar um link com uma sugestão de um outro episódio que é assim uma boa desculpa para arrancar Sim. a conversa. E dizer, olha, vamos fazer este exercício que lançaram lá no podcast da Catarina, que é, escrevam um e-mail a dizer o que é que tu gostavas de fazer se o dinheiro não fosse um limite para ti e o que é que é importante, o que é que tu valorizas no dinheiro? A segurança? O que é que ter dinheiro significa para ti? Mas já estou engraçado, o segundo episódio foi com a Catarina Raminhos, que está junto com a Antónia nem sei, há muitos anos, e ela diz que tem a certeza que uma das coisas que os manteve, porque eles já viveram em cenários financeiros completamente diferentes, foi o facto de terem o mesmo sentimento face ao dinheiro. Porque eles já viveram numa situação de limitação extrema, como hoje vivem muito melhor. Mas lá está, era o que tu estás a dizer, que não tem a ver só com o quanto é que tens, mas os dois viam o dinheiro da mesma maneira. Mas é um bom ponto que estás a falar, que é, mesmo que não vejam o dinheiro, tem de haver respeito. E vou-te dar um exemplo, nós não trazemos bagagens iguais. Nós não trazemos, eu e o Pedro, situações financeiras iguais, muito diferentes até. E, portanto, a maneira como olhamos, nós alinhámos enquanto casal, entre tantos objetivos. Mas não tinha nada a ver. Portanto... E também vai evoluindo. Vai evoluindo. E, portanto, perceber porque é que é importante. Porque é que foi determinada uma casa, pode ser importante. Porque é que é importante para mim. E é engraçado que eu lembro-me que uma vez estamos a ter esta conversa e ele, pela primeira vez, compreendeu, se calhar, porque é que aquilo é importante. Eu preciso disto. E aquele olhar, aquele que para a pessoa, que tu pela primeira vez percebes, eu preciso disto. Eu acho que é um exercício de conhecimento do casal muito bom. Se não conseguirem fazê-lo pessoalmente, acho que essa história do e-mail é muito boa. Um e-mail. É a brincadeira do ganhámos 1 milhão. Sim. E depois noutra coisa que é 10, cada um enumerar 10 pontos, 10 projetos que gostava de realizar, e nesses devem estar projetos individuais e projetos em família, que envolvam o dinheiro. 10. Cada um escreve 10 e depois encontram-se, não dizem, porque senão um manda um e-mail mais cedo, mais tarde, não, cada um escreve. Aí não é para o outro. Tem que ser ao mesmo tempo, é para trocarem os projetos. Pronto, aí é cada um escreve e encontram-se na tal reunião família. Então diz lá quais é que... E põe os papelinhos na mesa e cada um diz, vê-se algum projeto, e a questão é, vamos escolher aqui 4 projetos, 2 individuais para cada um e 2 em família. E vamos fazer prioridades. Isto vai pôr o casal a debater sobre isto. E poupar em conjunto para um projeto. Eu acho que isso, em termos de um casal... É fantástico. E pode ser a viagem. Sim, não tem que ser uma casa. Pode ser algo de consumo absolutamente... Aquele consumo, não sei, terá um nome de certeza específico, mas aquele consumo que é gasto naquele momento e desaparece, não é uma casa. Sim, ou seja, tu estás aqui a poupar para uma experiência. Exatamente. Para memória. Eu costumo dizer poupas para memórias, não é? E há imensos casais que depois se redescobrem aí. Porque o dia enrola-nos, a rotina enrola-nos aqui. O dinheiro enrola-nos. As contas, tudo, não é? E, portanto, deixamos muitas vezes aqui de sonhar, e às vezes não é preciso muito. E eu costumo dizer que este bicho que aí anda trouxe-nos para casa, enlouqueceu-nos quase alguns, mas de facto mostrou-nos que quando nos privaram da essência de abraçar os nossos, nós enquanto povo português, que somos um povo de toque da família, e eu ficava comovida quando via as entrevistas e percebia que as pessoas... Tenho saudades de ver a minha mãe. Pois eu fui uma privilegiada, não é? Porque eu estava a viver com a minha mãe. E portanto, mas perceber que
o que é que E nós, é muito engraçado que eu fazia este exercício este fim de semana e dizia ao Pedro, pai, eu já só queria estar numa esplanada sossegada, a beber um cafezinho e estarmos com os amigos à vontade. E de repente isto recentra um bocadinho, não é? Que é, eu não preciso assim de tanto. Eu também acho isso. E acho que as pessoas, ressalvaste tu há pouco e ressalvo agora eu, que é óbvio que há aqui um limite que distingue claro. a pobreza de uma vida normal dentro das possibilidades. Há casos extremos e não falamos disso, porque de facto há casos em que a sobrevivência está em causa. Mas numa vida normal, numa vida em que cada um tenha o mínimo para que possamos existir, um sonho não tem que ser 1 milhão. Não. Mas tem que ser comum. Se estivermos a falar do amor e do casal, que seja comum, mesmo que seja ir ali passear não sei, só ali a Sines. Sim, e há aí um ponto que frisaste e que para mim é muito relevante, que é, eu sempre defendi que nós merecemos, aqui acredito merecemos mesmo enquanto pessoas, viver além da pobreza. Não é? Viver além do limite. Então, quando nós falamos de poupança, isso foi o meu primeiro episódio, quando eu decidi fazer o podcast, que era trazer esta visão de toda a gente fala do poupa na ótica do corta. Mas isto tem 2 lados, não é? Tem as despesas, tem os rendimentos. Porquê que nós não ensinamos as pessoas a ganhar mais dinheiro? Porque não? Ou seja, se eu definir um mínimo aceitável para mim, imagina que é, pelo menos, se tiver 1.000 euros para as minhas despesas já... E portanto, mudar aqui o chip da privação, mudar para... Vamos empreender, como é que eu posso ir ganhar mais dinheiro? Engraçado, onde é que eu trabalho isto muito? Com os miúdos. Nós não temos, e tendo também estado a uma parte, e vou muitas vezes aos Estados Unidos, e já não vou este ano, mas vou muitas vezes, e implemento isto nos meus filhos, e tive isso em criança e em jovem, que é a limonada, ou seja, estimular a ganhar o próprio dinheiro. Ou seja, com estas, vai fazer um trabalho de verão, vai limpar a praia. Eu acho que o gosto, ou seja, nós não temos que ser... nem consumistas, nem capitalistas, para irmos ganhando ao longo do nosso crescimento algum gosto pelo ter dinheiro, porque é isso que vai fomentar tanto as questões da poupança como de alguma ambição saudável. Sim, mas há aqui 2 pontos, que é, eu posso fazer ou isto porque eu quero ganhar mais, o propósito não deve ser eu ganhar mais dinheiro, eu vou buscar dinheiro para realizar o meu sonho. A questão é essa. Isto vai permitir-me isto, ou seja, quando eu de repente eu digo, olha, vou começar a fazer bolos à noite, porque isto são as nossas primeiras férias fora do país em família. Sim, é trocar a mentalidade do tio Patinhas por uma menos... O dinheiro só pelo dinheiro. Ou seja, isto para dizer que a ambição não tem que ser 1 milhão, não é? E eu, o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a descolar de quem está no limite. Claro, o que eu estou a fazer é descolar da mesa, não é? Portanto, Bárbara, já não conseguimos mais, porque nós realmente já renegociámos, já estamos aqui no limite, então, meus amigos, se não dá para cortar mais, temos que ganhar mais. Vamos ver onde é que podemos ir buscar. Que é para respirarem, não é? Mas isso, por exemplo, em termos de casal, isto tudo só para que terminemos com amor romântico de um casal que está junto e que se quer que esteja junto e saudável. Muitos destes projetos, imagina que há um que diz, olha, sim, eu posso tentar e ganhar mais aqui, então espera lá que eu seguro os miúdos deste lado. Porque isto, se os projetos forem vividos em comum, se um segurar o outro, é isso que vai permitir que os dois que a família possa voar. Claro. Esse ponto é essencial, que é uma equipa, e mesmo que um vá buscar mais, o estar em casa não é menor. Sim, isso é fundamental, porque há muitas histórias de... voltaram, neste momento a existir histórias também de maridos, mas muito mais ainda, existem retratos de mulheres que ficam em casa para que o outro possa voar em termos profissionais, porque existem filhos, exige uma disponibilidade de tempo enorme. E o que está em casa está a dar tanto àquela equipa como o outro. Claro, é evidente. E tem que conversar sobre isto. Para que o outro se sinta valorizado, mas também para que o que está lá fora não sinta que está a abandonar a família. Portanto, lá está, é a noção de equipa. E mesmo famílias classe média ou até mesmo classe média baixa que fazem estas contas de... E é muito engraçado que eu depois encontro estas famílias mais pragmáticas. Quer dizer, olha, eu fiz as contas e meter a criança na creche custa isto. Se eu for trabalhar só ganho isto, se ficar aqui tu consegues fazer aquilo e aquilo.
é este o melhor plano ou vamos estar a ir os dois? Eu não estou aqui, atenção, disclaimer, não é? Não estou a incentivar nem uma coisa nem outra. Estou a dizer que A equipa é que tem que estar consciente do projeto comum. exatamente, as pessoas decidem. É importante que conversem e encontrem o que é melhor para si. O que eu mais adoro nas finanças pessoais é que as finanças são pessoais. São pessoais. Não há fórmulas mágicas. Se alguém vos vender fórmulas mágicas, desconfiem. Então pronto, olha, vou-te desafiar. Primeiro vou dizer às pessoas que não se esqueçam de que tu tens, já são 4 ou já são mais de 4 livros? Sim, são 4. São 4 livros com dicas muito, muito, muito relevantes. Tem o podcast do Money Bar, tem o projeto e peçam ajuda se for necessário. Aprendam, porque isto do dinheiro, há quem nasce ensinado, mas há quem não tenha tido essas bases. É muito importante esse ponto e eu trago do jornalismo, e desculpa interromper, trago do jornalismo que é, se eu não sei, eu pelo menos conheço quem sabe. Portanto, quando eu vou à procura, eu não sei tudo. Portanto, eu vou à procura. E isto serve para tudo na vida. E quanto mais quando falamos de dificuldades estamos a passar. E mandem um e-mail, tentem conhecer também a pessoa por quem estão apaixonados. Desafiem, olha, eu acho que é ótimo para aquela malta que está a começar um namoro. Somos já em género de jogo da verdade. Sim. O que é que tu fazias se agora te caísse na conta não sei quantos E a questão é o porquê, não é? É o passo seguinte. Não porque sonhar, porque isto fica muito pela rama. Então depois é para perguntar e porquê? E porquê? Porquê é que querias comprar isso? Porque gosto. Mas gostas, mas é o status, ou seja, vão à procura da personalidade da pessoa. Não sei se isto vai ser bom, se isto vai ser mau, mas fica o desafio. Mas ajuda sempre, mesmo na triagem. Exatamente. Bárbara, obrigada, muito obrigada. E obrigado pelo trabalho que tens feito, porque eu acredito mesmo no que tu disseste há pouco, que saber lidar com o dinheiro é sinónimo de uma enorme liberdade. Obrigada, Catarina. Obrigada. Um beijinho. Conhecer A Vida Resolve Sozinha no Patreon é uma forma de apoiar este podcast e de fazer com que ele possa continuar durante muito tempo. Pesquisem A Vida Resolve Sozinha em Patreon, vou deixar o link, e apoiem este projeto.